fomos trazidos para podermos viver segundo a vontade de Deus, para podermos nos sujeitar na seara. Nesta bela tarde, eu quero te convidar a lançar olhares para si. Faça uma reflexão espiritual. Será que o que você tem feito diariamente, será que essa prática agrada a Deus? Será que essa vida agrada a Deus? Será que você pediu para existir? Será que você pediu para ser criado? Você não pediu para ser criado, mas sim, você de repente se descobriu aqui na terra. Você não existe por acaso. Alguém quis com que você existisse. Essa pessoa chama-se Deus. Então, se Ele te criou, Ele quer com que você viva segundo a vontade de Deus. Eu creio que você precisa ou necessita de um exemplo concreto da manifestação da vontade de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 5, que na terra as plantas eram de desenvolver porque não tinha o homem para poder cultivar. A Bíblia diz que Deus fez chover. E quando Ele fez chover, a Bíblia diz que Ele fez o homem e colocou no jardim. Este homem chama-se Adão. Adão, ele não existiu porque ele quis, porque ele pediu. Não, ele existiu porque Deus quis, porque Deus decidiu. Ele foi criado para o quê? Para ser submetido na seara do Senhor. Ele estava lá no jardim fazendo a vontade de Deus. Então você foi trazido aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Você foi trazido aqui na terra para poder se sujeitar na seara. Você não está aqui para viver segundo a sua própria vontade. Você está aqui para viver segundo a vontade de Deus. Então, irmão, se você está num posicionamento que não agrada a Deus, então nesta bela tarde, Deus está aqui exortar. Se Deus permitiu com que você ouvisse essa palavra, é porque Ele está mesmo para poder mudar a sua vida. No livro de João, a Bíblia diz que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus já está disponível para poder trazer uma diferença na tua vida, para poder trazer um novo tempo. Se outrora as pessoas disseram que você jamais receberá o perdão de Deus, se as pessoas disseram que você pecou demais, de que o teu pecado é muito perigoso, Deus não vai te perdoar. Nós estamos aqui para podermos trazer uma afirmação segundo a vontade de Deus. Essa é uma mentira. Deus, Ele está à procura dessas pessoas, conforme a palavra diz no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, o Senhor Jesus disse que eu não vim para os bons, eu vim para os pecadores ao arrependimento. Então o que Deus quer com que você possa fazer é arrependimento. Ele quer com que você se arrependa. Quer com que você se arrependa. Eu vou simplesmente expressar. Queridos irmãos, arrependimento não se expressa, mas sim se manifesta. O que significa arrepender-se? Arrepender-se quer dizer deixar de fazer as coisas que estavam contra a vontade de Deus, passando a fazer as coisas de uma forma diferente. Arrepender-se quer dizer mudança da posição, saindo da posição da perdição, da condenação, passando a entrar na posição da salvação. Queridos irmãos, arrependam-se dos vossos pecados, porque o reino dos céus é uma realidade. O reino dos céus é uma verdade. A vida eterna é uma realidade. A vida eterna é uma verdade. Você precisa, de fato, se consertar. Se você ainda não se converteu, você é chamado a se converter. Se converter não significa apenas ir à igreja. Não. Se converter provém da mudança. Nós vimos lá no livro de João, capítulo 3, a Bíblia fala acerca de um homem chamado Nicodemo, um certo fariseu chamado Nicodemo. Ele foi falar com Jesus. A palavra fariseu quer dizer alguém que conhece a verdade, mas não vive na verdade. Alguém que sabe que mentir é pecado, prostituir é pecado, mas ele não abandona essas coisas. Então, se você vive segundo essas vontades,
segundo essas características, você não se converteu, você não nasceu de novo. Então Deus já te chama a se converter, a se arrepender, conforme a palavra diz no livro de Mateus, capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 24, Mateus capítulo 6, versículo 24, que um servo não pode servir a dois senhores. Um servo não pode servir a dois senhores. Então você não pode fazer a vontade de duas pessoas, fazer a vontade de Deus, ao mesmo tempo fazer a vontade do diabo, seus demônios. Simplesmente usei essa parte para vos trazer a razão espiritual. Eu vou já no capítulo que poderá responder, que poderá detalhar o nosso tema, que poderá detalhar o nosso cabeçalho, que poderá detalhar o nosso subtema. No livro de João, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que aquele que diz que o verbo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam tiveram direito de serem feitos filhos de Deus. O verbo veio para os seus. Quem é o verbo? O verbo é o Senhor Jesus. Como em que ele se expressava, se comportava perante aos seus. Ele ensinava a palavra de Deus. Ele ensinava a palavra da verdade. Amém. Isto revela o posicionamento, o intuito, a visão pela qual o Senhor Jesus veio aqui na terra. Qual foi a sua visão? É de espalhar a palavra da salvação, espalhar a palavra do arrependimento. Quando diz veio para os seus, está a referir também a você, agora e já. Se você se arrepende, se você ouvir essa palavra e decidir viver segundo a vontade de Deus, significa que você estará a fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. E Cristo ficará muito alegre consigo e Ele trará uma maravilha, uma surpresa na sua vida. Você é de Deus, não importa. Ou seja, você está aqui segundo a vontade de Deus. Não importa se você está na prostituição, está na ladroice, está na fofoca, pipitice, está numa mera perdição. Você foi criado por Deus. Então Deus veio falar. Jesus veio para si. Por que Ele veio para si? É porque Ele quer que você possa de facto abandonar essa vida de engano, essa vida da perdição, essa vida segundo a vontade do diabo e os seus demônios. Será que você é filho? Será que você já se transformou em filho de Deus? Então, se você quer ser verdadeiramente filho de Deus, fazer, mas então, alguns minutos só no seu, uma pouca parte, só um pouquinho mais. Te convido você se arrepender, você acreditar na palavra de Deus, você receber Ele como único e suficiente Salvador. A diferença entre criatura e filho de Deus. Para ouvir a palavra, não precisa estar limpo. Queridos irmãos, repito, mas espera lá. Nós temos a necessidade de nos arrependermos de verdade. Porque Cristo, Ele quer trabalhar conosco. Cristo quer nos submeter na tua seara. Cristo quer com que nós estejamos no mesmo posicionamento. Cristo quer com que nós possamos abraçar a verdade. Cristo quer com que nós possamos andar nos seus caminhos. Como é que você pode andar no caminho de Deus? Teu colega está garantindo a tua presença, então Cristo também quer garantir a sua presença. Não quer mais. Você precisa se abster. Diga sim e apareça. Eu você precisa se abster. Então, se você não está dizendo sim, porque está com medo. Se abster das coisas que não condiz com a palavra de Deus. No livro de Salmos, mas aparece lá, será uma honra receber lá. 40, versículo 7.
A Bíblia diz Pensa que lá. tudo sobre mim. Não é pela força, Está segundo a sua escrito vontade. neste rolo. Mas estás convidado amanhã. Depois de você ouvir essa ministração, essa palavra, você precisa passar a ouvir a voz de Deus, a ouvir Deus falando consigo. Deus fala consigo através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, O glória a Deus. Espírito Santo de Deus.